Quando ela abriu o presente, não conseguiu se segurar e saiu correndo de sua própria festa. Isabella e seu esposo Adrian eram um casal apaixonado. Eles se conheceram durante a adolescência, ainda na época do colégio, e ainda enquanto estudavam, começaram a namorar e se mantiveram firmes juntos, casando alguns anos depois. Embora seu casamento fosse praticamente perfeito, com os dois raramente tendo qualquer tipo de discussão, havia algo em seu relacionamento com um potencial muito ruim para ambos. Desde muito cedo, Isabella deixou claro para Adrian que ela gostaria de ter uma família grande, com muitos filhos, pois ela amava a ideia de ter uma casa cheia de crianças, as crianças deles, e seu maior sonho na vida era ser mãe e cuidar de seu amado esposo e de seus filhos. Contudo, logo após o casamento deles, o maior pesadelo de suas vidas se iniciaria. Logo que casaram, eles deram um tempo para aproveitarem um ao outro no início de sua vida de casados, mas em um curto período de tempo, eles começaram a tentar ter filhos. Afinal, Isabela tinha medo de que, se tomasse precauções para não engravidar por muito tempo, isso poderia atrasar um pouco a vinda dos filhos, e ela certamente não queria que isso acontecesse. Quando começaram a tentar, porém, eles descobriram que não seria uma tarefa fácil realizar esse sonho. Não porque eles teriam dificuldades financeiras ou qualquer outro problema dessa espécie. Afinal, ambos vinham de boas famílias, não necessariamente ricas, mas ambas as famílias possuíam uma quantidade razoável de dinheiro e posses. Mas o problema que eles tinham era que Isabela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Com o tempo, vieram as ajudas da família e as dicas e simpatias das mais esdrúxulas. Desde ficar com as pernas levantadas após ter relações com seu marido, até ele colocar gelo em suas partes íntimas para regular a temperatura. Com o passar dos anos, a frustração deles só aumentava e os comentários ácidos dos familiares já causavam tal reação neles que até mesmo evitavam as reuniões de família e raramente visitavam a família, sempre tendo uma desculpa pronta para não ir aos compromissos familiares. Nos poucos que compareciam, eram bombardeados com perguntas, a ponto de mais de uma vez Isabela sair chorando do local, mesmo tentando se manter firme. Alguns anos depois, a mãe de Isabela a chamou para uma conversa em sua casa, e vendo o sofrimento de sua filha, a questionou se ela já havia pensado em fazer um tratamento de fertilidade, a fertilização in vitro. Isabela já tinha ouvido falar disso. Algumas colegas de trabalho já tinham falado com ela sobre, mas ela nunca deu muita bola, pois além de não saber como isso seria, tinha medo do processo. Porém, quando sua mãe conversou com ela, algo dentro dela mudou, e à noite conversou com o marido, e após estudarem bem sobre o processo e conversarem com vários profissionais da área, decidiram então que iriam dar início ao processo. Eles ficaram muito esperançosos com a fertilização, pois essa provavelmente seria a solução dos problemas e o fim de seu pesadelo. Enfim, poderiam voltar a frequentar as reuniões familiares sem se preocupar com olhares e comentários dos parentes. E a melhor parte, fariam isso com o seu ou os seus bebês. Afinal, quem sabe se não conseguiriam mais de um, não é mesmo? Mas aquilo que parecia ser a saída acabou se tornando mais uma gigantesca decepção quando ouviram da boca do médico que a fertilização não dera certo. O médico sugeriu que ambos passassem por uma bateria de exames, e ambos concordaram e passaram vários meses fazendo exames e mais exames antes de tentarem novamente. Quando estavam com os resultados em mãos, descobriram que não havia nada errado com nenhum deles. Ou seja, eles poderiam ter filhos normalmente. E o médico não sabia explicar por que eles não conseguiam engravidar. Quando seus familiares descobriram isso, muitos ficaram animados, pois sabiam que poderia ser apenas uma questão de tempo até Isabela engravidar. Porém, outros ficaram muito decepcionados e até desconfiados. Alguns até mesmo questionando se eles estavam realmente tentando,
ou se estavam apenas escondendo que, no fundo, não queriam ter filhos. O tempo passou e eles fizeram não apenas mais uma, mas sim mais 3 vezes o processo de fertilização, com alguns familiares ajudando inclusive a pagar pelo procedimento. Porém, o resultado seguia o mesmo. Após a última tentativa, ambos começaram a ter problemas para dormir, precisando inclusive fazer uso de medicamentos para tal. Aconselhados por amigos próximos, ambos começaram a fazer terapia para lidar com o trauma que haviam desenvolvido. Depois de algumas sessões, ao se aproximar o aniversário de casamento deles, o terapeuta os encorajou a fazer uma viagem, se possível, para um destino que lhes fosse familiar e feliz, para que pudessem lembrar de como eles eram felizes juntos. Assim, decidiram ir para o mesmo lugar em que passaram a lua de mel, inclusive conseguindo ficar no mesmo chalé nas montanhas que ficaram quando se casaram. Passaram uma semana maravilhosa juntos e voltaram para casa revigorados, decididos a colocar um ponto final em tudo isso e voltar à normalidade de suas vidas. 2 meses depois, era aniversário de Isabela, e a família toda compareceu a uma festa dada pelo marido a ela. Estranhamente, ninguém pareceu querer fazer nenhum comentário de mau gosto nem nada do tipo, ao que ela se sentiu muito feliz, mas estranhamente, todos pareciam estar sabendo de algo que ela não sabia. Em um determinado momento, Adrian saiu para pegar algo e todos trouxeram presentes para que ela abrisse. Quando ela começou a abrir os presentes, no entanto, seu estômago foi embrulhando. Um a um, todos os presentes eram coisas para bebês. Primeiro, uma roupinha. Depois, sapatos, babadores, chupetas e assim ia seguindo presente após presente. Isabela parecia que ia desmaiar como choque. Aquilo só podia ser uma brincadeira de mau gosto, não podia ser verdade. Ao abrir o de sua mãe, parecia que tinha então tomado um soco no estômago. Dentro da pequena caixa havia um cheque, no valor exato, após tantas vezes ela sabia perfeitamente, de um tratamento de fertilização. Ela não podia acreditar nisso. A família toda tinha armado uma armadilha para ela. A sala parecia estar girando. Ela começou a chorar e, ao ver Adrian, saiu correndo em direção a ele, que com um sorriso no rosto, perguntou por que haviam começado sem ele. Isso não era possível. Ele sabia de tudo? Isabela não conseguia pensar. Pensou até que ia desmaiar. Até que Adrian perguntou se ela não estava feliz com a surpresa. Feliz? Pensou ela. Como poderia? Depois de um truque tão baixo, depois de ele saber como ela se sentia com toda essa situação, depois de tudo que passaram juntos? Ah, mas você não abriu o meu, ele disse, apontando para um pequeno pacote não maior que uma caixa de joias. Abra e tudo vai fazer sentido. Ela estava trêmula, mas obedeceu ao esposo, e ao abrir, teve um susto maior ainda. Havia um papel dobrado e, ao ler, ela reconheceu aquilo. Era um teste de gravidez, mas ela ainda não estava entendendo. Olhe direito, disse Adrian, e ela notou que era um teste positivo. O que é isso? Perguntou ela, ainda sem entender. É um teste de gravidez, respondeu sua mãe. Seu teste de gravidez. Há uns dias você se queixou de enjoos e, como você nunca enjoa, achamos melhor fazer um teste. Não foi nada fácil conseguir fazer isso sem você notar, mas, bom, está aí. Mas, e o cheque, aquele valor? Ela perguntou, e sua mãe novamente respondeu. Todos vimos o sofrimento de vocês e sabemos o quão difícil foi o processo de fertilização. Esse valor é um reconhecimento do que vocês passaram, e é daí que parte a primeira poupança do meu neto. Ou neta. Ou netos, ainda não tem como saber, disse ela já com lágrimas nos olhos. Ao ler o teste, descobriu que estava grávida de mais ou menos 2 meses. Época de sua viagem, em que decidiram viver uma nova fase de suas vidas, o que de fato fizeram, agora com o seu casal de filhos, Miguel e Ângela.